A minha leitura que eu quero fazer com vocês está em Gênesis 43. Eu ainda vou pregar no capítulo 42 e vou continuar, mas eu quero parar no capítulo 43, porque o capítulo 43 e o 44, especialmente o 44, para mim, ele é o clímax do livro de Gênesis. Eu vou explicar para vocês, nós vamos fazer a leitura só para que vocês se situem. José já era o senhor da terra, José já era pai de Faraó, ele estava no Egito quando seus irmãos chegam no capítulo 42, e lá vai acontecer tudo que o capítulo 37 havia falado, os sonhos, eles se prostram, e o autor de Gênesis, Moisés, faz questão de destacar, né, que eles se prostram, se inclinam várias vezes, o cumprimento do sonho, e chega até comunicar a José que o meu pai é teu servo também, né, mostrando uma submissão total do sonho que José havia planejado, mas na mensagem passada nós vimos no capítulo 41 que era tudo sobre a ação soberana de Deus, é sobre Deus. E hoje eu quero abrir um parêntese para falar sobre prosperidade na terra da aflição, mas eu quero hoje mudar o nosso foco. Eu quero ler com vocês o 43 de 1 a 14, mas eu quero trabalhar hoje um pouco sobre Judá, né? Uma pergunta básica só para a gente responder. Eu não sei se você já teve essa curiosidade, né? Uma vez que nós temos em Gênesis, do capítulo 12 até o 23, é tudo sobre Abraão. Do 24 ao 26, do 24 ao 27 é Isaac. Do 28 até o 36 é Jacó. Do 37 até os 50 é José. E de todos os capítulos você vê uma grande ênfase em José, inclusive muitos comentários, muitos pregadores fazem aquela analogia entre José e Judá, né? José como um antítipo de Cristo, coisa assim parecida. Mas você já parou para pensar por que que Jesus ele não é o leão da tribo de José? Já parou para pensar sobre isso? Por que que ele não é o leão da tribo de José? Sendo que quando você olha a preeminência de Judá, a quantidade de vezes que Judá aparece no livro do Gênesis, é relativamente pequeno. Então, por que que Jesus é o leão da tribo de Judá, lá de Apocalipse 5 e 5, o único digno de poder consolar a João quanto ele chorava, né? Porque ninguém era achado digno de abrir. O leão da tribo de Judá é quem abre o livro e tem condições de continuar soberanamente sobre todos os eventos. Ele sinceramente, lendo 37:50, faria jus se Jesus fosse o leão da tribo de José, mas isso não aconteceu. E eu não sei se você já parou para pensar, né, por que que Jesus é chamado de leão da tribo de Judá. A resposta aqui nessa mensagem, aonde nós vamos rapidamente fazer uma breve biografia de Judá. Vou levá-los ao clímax da história do Gênesis, na minha concepção, que é o capítulo 44. Eu vou fazer uma exposição posterior, porque eu vou fazer só hoje uma breve introdução, mas eu vou voltar a pregar no texto. E daí eu quero considerar três detalhes importantes na história de Judá, dentro da história de José, né? O sujeito de caráter torto, né? Para se tornar alguém que é um leãozinho, dono do cetro que vai governar a Israel, está lá em Gênesis capítulo 49, 50. E nós temos um terceiro aspecto que eu gostaria de destacar, que é uma ação de Judá que leva José a se quebrantar em lágrimas, a quebrantar-se. Então vamos ler o texto. Eu vou fazer uma exposição, por isso eu preciso da sua atenção nas Sagradas Escrituras, para que você acompanhe o pensamento.
depois eu faço as aplicações, espero não me alongar tanto nessa circunstância. Capítulo 43, versículos de 1 até o 14, diz o seguinte: José, lembre-se, já é faraó, vice-faraó, vice-governador, ele é vizir já do Egito, a fome chegou, os irmãos de José já vieram uma vez, se meteram em encrenca, José botou o dinheiro de volta dentro dos cestos, deixaram Simeão como refém, preso, enquanto voltavam, e só podiam retornar quando trouxessem o irmão de José, filho de Raquel, Benjamim. É importante lembrar desse detalhe, mas recomendo você ler sua Bíblia do 37 aos 50, porque é uma história linda. Diz o seguinte, o 41 agora, na segunda tentativa, quando eles retornam para buscar mantimento, desta feita, eles trazem Benjamim consigo, e é esse o momento quando eles retornam. Diz o seguinte, eles estão preparando para retornar. A fome continuava gravíssima na terra. Quando eles acabaram de consumir o cereal que tinham trazido do Egito, Jacó disse aos filhos: Voltem e comprem mais um pouco de mantimento para nós. Mas Judá lhe disse: Aquele homem nos advertiu solenemente, dizendo: Vocês não verão o meu rosto se o outro irmão não vier com vocês. Se o Senhor resolver enviar conosco o nosso irmão, Benjamim, iremos e compraremos mantimento para o Senhor. Mas se o Senhor não o enviar, não iremos, pois o homem nos disse: Vocês não verão o meu rosto se o outro irmão não vier com vocês. Israel respondeu: Por que vocês me fizeram esse mal, dando a saber àquele homem que vocês tinham outro irmão? Eles responderam: O homem nos fez perguntas específicas a respeito de nós e da nossa parentela, dizendo: O pai de vocês ainda é vivo? Vocês têm outro irmão? Nós apenas respondemos o que ele nos perguntou. Como podíamos adivinhar que ele nos diriam: tragam o outro irmão? Então Judá disse a Israel, seu pai: Deixe o jovem ir comigo e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem o Senhor, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável da minha mão, o Senhor poderá requerê-lo. Se eu não o trouxer de volta e não o puser diante do Senhor, serei culpado para com o Senhor pelo resto da minha vida. Se não nos tivéssemos demorado, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então Israel, seu pai, disse: Se é assim, então façam o seguinte: peguem do mais precioso desta terra, ponham nos sacos para os mantimentos e levem de presente a esse homem um pouco de bálsamo e um pouco de mel, especiarias e mirra, nozes de pistácia e amêndoas. Levem dinheiro em dobro e devolvam o dinheiro restituído na boca dos sacos de cereal. É possível que tenha havido algum engano. Levem também o irmão de vocês, Benjamim. Levantem-se e voltem àquele homem. Deus Todo-Poderoso lhes dê misericórdia diante do homem, para que restitua o outro irmão, Simeão, e deixe que Benjamim volte com vocês. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, dada a tua graça para nós, ajuda-nos, ó Deus, a encontrar no Todo-Poderoso, o poderoso de Jacó, o Deus de toda misericórdia, que ele vá agora ao encontro de todos nós. Que ele, o Todo-Poderoso, Senhor Deus, o Senhor, visite Boni neste momento, ó Deus. A situação dele é crítica, é grave. Pedimos o teu socorro para a vida dele. Pedimos que o Senhor restaure também a vida de Heleno e a vida de outros que estão lutando nessa pandemia. Que esse Todo-Poderoso hoje também fale aos nossos corações, traga a nós todo o encorajamento que nós precisamos.
Em nome de Cristo Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, vamos fazer essa breve biografia de Judá. Como todos nós sabemos, na história de José, Judá, ele é o quarto filho de Jacó com Lia. Lembre-se que Raquel, ela era estéril, ela não podia dar filho a Jacó. Então, o quarto filho de Jacó era Judá, filho de Lia. Só depois, já no final, já que Raquel consegue engravidar por milagre e ela tem dois filhos, José e Benjamim, mas ela morre no parto de Benjamim. O fato é que esse Judá, cujo nome tem a raiz ligada a louvor, esse Judá, ele fazia parte daquele grupo de irmãos, eram 10 irmãos que invejavam a José, incomodava o amor de Jacó para com José, o fato de José ser o preferido de Jacó enchia-os de inveja, e é isso que está lá registrado no capítulo 37, no versículo 5, no versículo 11. Eles não somente invejavam, mas eles odiavam cada vez mais à medida que José contava os sonhos que haveria de ser cumpridos, porque se tratava de um ato de revelação de Deus, revelando o seu plano a eles e a nós, mas só eles iriam entender posteriormente. Ele estava nesse círculo de ódio, no capítulo 37, versículo 4 e versículo 11, assim como os demais irmãos. Mas é interessante a gente poder destacar aqui que, na minha concepção, o clímax de Gênesis está no capítulo 44. Capítulo 43 prepara o terreno, porque eles partem daí para a presença de José no Egito, atrás de mantimento, naquele período de fome absurda, e no 44, Judá se encontra frente a frente com José, já com seus outros irmãos, e Benjamim está lá. E naquele evento, no capítulo 44, que na minha concepção é o momento climático de todo o livro, no capítulo 44. É exatamente ali aonde vocês vão encontrar a origem do nome que Judá vai herdar de Leãozinho. É dali que Jesus vai ser adotado como da tribo de Judá. Ele é o leão. É interessante que Judá é o leãozinho, mas ele ganha ali uma bênção de prosperidade sem igual. E aqui está a explicação para mim. O livro de Gênesis tem como foco o capítulo 44, porque trata-se do momento climático aonde Moisés dá um toque de um escritor fantástico. Vamos considerar três coisas, três detalhes sobre a vida de Judá, rapidamente, para que vocês entendam como foi que tudo isso aconteceu. Então, vamos primeiro dar uma olhada no caráter torto. Judá era uma alma cebosa, era uma alma cebosa, era alguém igual aos seus irmãos, era uma figura assim terrível. E você vai perceber no capítulo 37, quando José ele vai visitá-los, faz aquela caminhada para saber como é que eles estão, e eles pegam o irmão, né, e tomam no 37, tomam a ele de força e querem matá-lo, e depois colocam na cisterna. É certo que lá no capítulo 37, Judá ele tenta assim uma coisa meio positiva, né? Dizer, não, não vamos matar o irmão, não, não vamos matar. Rubens tinha esperança de colocá-lo na cisterna para depois tirar, mas Judá, o quarto filho, ele queria, na verdade, era livrar José da morte. Mas olha a proposta dele no versículo 26 e 27. Ele diz assim: o que vamos ganhar se matarmos ao nosso irmão? É interessante esse toque, o que vamos ganhar é que, pelo tom da linguagem, ele não está preocupado com a morte de José diretamente. Tá implícito, tá secundário. Mas essa pergunta dele, o que vamos ganhar, ela tem que ser seguida e ela está ligada para o que ele vai propor
logo em seguida? Olha o que ele vai fazer em um movimento sequencial. Há uma cadeia aqui, o que a gente chama de uma cadeia, de uma corrente de informações. Eles venham, vamos vendê-lo. Olha bem, não há lucro na sua morte. Há lucro em vendê-lo para ser escravo. Então, ele livra José da morte, ele convence sim os irmãos, mas o foco dele é um sujeito que não só invejava, não só odiava o seu irmão, mas ele tenta tirar proveito, lucro em cima da venda de José. Então, não somente ele se livra do sonhador, Mo, ele também quer lucrar vendendo seu irmão para ser escravo. Então, esse aqui é um primeiro aspecto do caráter de Judá. Alguém com muita sede de lucro, alguém que tira proveito da situação até para vender o seu próprio irmão como escravo. Ah, tem o lado positivo, que é melhor vender, né, do que matar, mas nenhum e nem outro ele tinha um caráter torto. Segunda coisa que eu quero destacar com vocês, eu já falei isso, é que você começa a história de José no capítulo 37 e, de repente, no capítulo 38, vocês vão encontrar ali a história de Judá e a gente não sabe nem por quê. Judá tinha filhos, e a esposa dos seus filhos, não, os seus filhos não deram filhos a ela. Um filho morreu, a Tamar, o outro filho assumiu para poder dar prosseguimento e dar herança ao primeiro filho, que morreu também, e então ele ficou com medo de dar o terceiro filho para Tamar, e ele ignora Tamar. E ela então tira a roupa de viúva, se veste de prostituta, e ele passa e ele se envolve, e ela era uma prostituta fingindo ser uma prostituta cultual. Olha o caráter do cara em uma orgia de adoração pagã com uma prostituta. Ele vai lá, tira o proveito, ele não tem com que pagar, e nós já sabemos da história, ele deixa lá o cetro, ele deixa lá o seu cajado, né? Deixa seu cajado lá, e você vê que o capítulo 38 destaca bem em seguida, contrastando com o 39, que vai aparecer um José de caráter ilibado, uma pessoa que diz não à sedução da esposa do capitão da guarda, a da esposa de Potifar, enquanto o promíscuo Judá, que logo que se envolve na prostituição cultual, sem saber que se tratava da sua nora que é engravida, ele até, quando descobre que ela está grávida, pede para logo queimá-la, traz para fora para a gente queimar. Vamos queimar essa mulher. E ela então entrega os objetos e diz: ó, o pai, este homem aí. Eu não vou entrar em detalhes, mas ele nunca mais se deitou com ela. Ali, naquele momento, ali, ele reconheceu o erro dele, que ele tinha obrigação, pela tradição, né, dos povos beduínos do Oriente Próximo, que era necessário que ela desse filho, um filho dele assumisse, para que preservasse o nome dos outros filhos que morreram. Isso era comum, né? Isso era muito comum, o levirato. Algo muito comum, chamado de lei do levirato. Esse sujeito de caráter pagão, idólatra e iníquo é contrastado com o José, um cara de caráter. Só que é importante a gente destacar nessa história toda, caminhando um pouco mais para frente, que aqui no capítulo 43, nós vamos encontrar aqui agora uma virada de página que eu creio que é muito importante a gente prestar atenção. Eu não sei se você presta atenção nos detalhes. Olha comigo aí na sua Bíblia, se você tiver, que a fome toma de conta no capítulo 42, e eles chegam lá, eles reconhecem quando José faz a armadilha para eles aqui, né? Para testá-los realmente, para pressioná-los, e a gente fala já já sobre isso. Fica aí que tem curiosidades que eu gostaria de responder, e eu sei que você talvez já deve ter perguntado, né?
algumas coisas que você deve ter perguntado nesse texto, mas logo que José pega-os, né, e fala com eles, e fala de forma dura, e trata dizendo, não, vocês são espiões. Não, nós não somos espiões. Não, vocês são espiões, sim. É interessante que eles dizem em hebraico, né, no paleo hebraico, sem saber que José podia entender, ele diz, na verdade, estamos sendo castigados por causa de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos pedia e não lhe demos ouvidos, por isso nos sobreveio agora esta ansiedade. Quando eles vendiam a José como escravo, e ele clamava, dizendo certamente, por favor, não, 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 não. No fundo, ele queria que se tratasse de um susto, de uma brincadeira, mas não era, era coisa séria. Eis que agora eles estão diante do Senhor, o pai de Faraó. José, o Senhor da terra era José. E ele foi chamado de pai de Faraó. Era ele que colocava o sustento de Faraó. E aí, então, ele vai, então, fazer um desenrolar da ação no capítulo 42, que vai nos levar ao 43, porque eles vão se embora. E no 43, eu quero continuar lendo com vocês algumas das propostas, né? É que primeiro é a proposta de Rubem, no 42, verso 37. Olha aí comigo aí, no 42. É muito importante você acompanhar. No 37, quando eles querem ir, Jacó não quer dar a Benjamim, Simeão está lá preso e eles não querem dar a Benjamim. Olha a proposta desse elemento chamado Rubem, o mais velho. Rubem disse a seu pai: o senhor pode matar os meus dois filhos se eu não trouxer Benjamim de volta. Deixa que eu tome conta dele e o trarei de volta para o senhor. Olha, 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 olha bem a atitude dessa figura. Eu garanto que eu trago seu filho de volta, senão você mata o meu. Se ele não tem amor e zelo pelo deles, pelos filhos dele, imagina se Jacó haveria de confiar o seu filho amado de preferência, que lhe lembrava o seu filho José e a sua esposa que ele amava e trabalhou muito tempo por ela. Olha a ideia horrível de filme de terror de Rubem. Mata dois netos teus. Se eu não voltar, se eu não trouxer, o senhor mata dois. Pronto, está resolvido. Que coisa terrível para um avô ouvir isso. Como confiar numa pessoa dessa para entregar o cuidado de um filho amado e preferido, muito preferido de Jacó, porque assumiu o lugar de José, que era Benjamim? Contraste a atitude de Rubem com a atitude do próprio Judá agora. Olha a atitude de Judá. Primeiramente, nos versos 8 e 9, ele vai dizer: o Senhor pode requerer de mim. Ele faz um juramento a Jacó. Ele faz um juramento. Confia, qualquer coisa que acontecer, eu assumo a culpa perante o Senhor. Eu não transfiro, eu não jogo para os meus filhos, eu não jogo para ninguém. A responsabilidade é minha. Opa, uma luz no fim do túnel. Judá faz esse juramento, mas é interessante o que vai acontecer. E aqui tem uma coisa que a gente precisa destacar. Jacó é convencido, ele manda então José seguir caminho, ele manda os filhos seguir caminho até José, e lá, então, ele confiou a Judá, ele confiou em Judá. Eles chegam novamente, a situação é muito emotiva, nós ainda vamos pregar sobre isso, quando José vê a Benjamim, no capítulo 43, ele manda logo preparar, né, um jantar, quando manda convidá-los, ele já diz logo: não, é para acusar, é para atacar, é para nos escravizar, é para tomar os nossos jumentos, né? Jumento tinha valor naquela época, é para tomar os nossos jumentos. Tudo que eles tinham de pensamento era desse tipo. Eles estavam tomados de medos, eles não conseguiam, diferente de José, que já esteve em situação pior, escravizado, vendido, e ainda assim deixa claro que ele leu a realidade com as lentes da vontade de Deus. Preso, injustiçado, ele continuou lendo a realidade com as lentes da vontade de Deus. Esquecido no presídio, ele não
é descrito como alguém tomado de medo, ele lê a circunstância, a realidade, com as lentes da vontade de Deus. Agora, os irmãos de José, não. Eles estão tomados de pavor, eles estão tomados de medo, ao ponto do administrador, no capítulo 43, dizer a eles: homens, vocês não tenham medo. O Deus de teu pai, do pai de vocês, colocou isso. Será possível um negócio desse? Tudo acontece, José prepara aquele jantar. Há um momento profundamente emocionante, nos versículos 28 do 43, muito emocionante. Eles se inclinam diante de José, e José vê a Benjamim no 29 do 43, filho de sua mãe, e disse: é este o mais novo de vocês de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda a sua graça, meu filho. Eu imagino o teor de emoção tão grande. Essa, por sinal, é uma das passagens favoritas, se não a favorita minha, das narrativas mais favoritas é neste momento. E diz o texto no versículo 30 que José, profundamente emocionado por causa do seu irmão, apressou-se e procurou um lugar onde chorar copiosamente. Copiosamente. Muito intenso aqui o choro dele. Ele entrou no quarto e ali ele chorou. Mas na hora do jantar, gente, tem uma coisa muito importante que eu preciso destacar com vocês. Olha aí o verso 34 do capítulo 43. Diz o texto que na hora de servir o jantar, José lhes apresentou as porções que estavam diante dele, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior. A porção de Benjamim era 5 vezes maior. Daí a gente pula, José abastece, coloca a taça de prata dele, manda colocar na sacola de Benjamim e leva, então manda que eles vão-se embora. Os soldados vão atrás, no capítulo 44, e então para-os e diz: o copo foi encontrado no saco de mantimento de Benjamim. E eles mais uma vez se prostraram em terra, voltaram, chegaram perante José. E então, o versículo 16, quero chamar a atenção de cada um de vocês. No versículo 16, Judá respondeu: que podemos dizer ao meu senhor? Que podemos falar? E como nos justificar? Deus descobriu a nossa culpa. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Deixa eu me perguntar a vocês o seguinte: por que você acha que José colocou esse copo lá no, no saco de Benjamim? E número dois, por que José colocou 5 porções, 5 vezes mais porções no prato de Benjamim do que nos irmãos? Você já parou para pensar sobre isso? Já deu uma analisada? Eu creio que a prática nossa do sermão na IBC4 é, é prestar atenção aos detalhes mesmo, né? É prestar atenção a alguns detalhes. Esse é um dos detalhes que a gente precisa responder. Porque o que José está fazendo aqui é um teste determinante para a sua relação com os seus irmãos. Vamos ver o primeiro? Por que ele coloca uma porção 5 vezes maior para Benjamim? Os irmãos de José o invejavam, o odiavam, sabe por quê? Por causa do amor especial e atencioso do seu pai. Eles odiavam o presente daquela túnica, ainda mais ódio aumentava e os sonhos ainda mais. Quando José sai, quem era o amado de Jacó? Quem era a menina dos olhos de Jacó? Quem era aquela figura que Jacó devotou um amor especial? Você não tem dúvidas. Benjamim, Benjamim. Creio eu, bem específico, Moisés dá dicas para nós
que quando José coloca uma porção 5 vezes maior no prato, José está testando se os seus irmãos ainda são aqueles invejosos que odeiam a prosperidade dos outros, que odeiam os outros se darem bem e só querem pensar em si e nos lucros que eles podem ter. Eles odeiam o fato de que seu pai é livre para dar uma porção de amor especial ao filho da sua esposa amada que morreu. José está testando esses irmãos de caráter tortos, dentre esses está Judá. Então, 43, 34, a porção 5 vezes maior é para poder testar e provar. Eu quero ver como eles reagem ao prato cheio de Benjamim. Porque é isso que acontece muito no nosso meio. O prato cheio dos outros nos incomoda, a inveja toma de conta. É por isso que é difícil prosperar no meio cristão. É difícil também manter-se em boas relações. Por quê? Porque está cercado de pessoas invejosas, pessoas que lhe odeiam sem nenhuma razão. Simplesmente odeiam José, quer testar agora. Ele quer colocar à prova se Benjamim encontrava-se na mesma situação de Judá, na mesma situação de Judá, de José. Agora me atrapalhei, José, que era invejado, porque ele sabia do amor do pai dele. O pai dele deixar Benjamim vir, e eles chegam lá, e nessa primeira prova, não é dito nada do que aconteceu, nós não sabemos se os irmãos invejaram ou não invejaram. O fato é que no capítulo 42, no verso 10, o bendito copo que José colocou está no copo de Benjamim. É outra prova que José está colocando. É agora a prova de fogo que José coloca na mão deles. Eles venderam a José por causa de uma túnica tola que rasgaram, embeberam em sangue, entregaram no seu pai por causa de ódio e de inveja. E agora eles vão vender, eles vão entregar como escravo a Benjamim e vão simplesmente voltar novamente ignorando. Ou eles vão ter alguma coisa que mostra o caráter, que revela se eles são as mesmas pessoas ou não. Quanto a eles, nós não sabemos, mas nós sabemos que uma figura rompeu da escuridão e depois das trevas ele se encontra com a luz e ele então, Judá, no versículo 16, ele vai então se colocar como alguém responsável, ele não foge, ele reconhece, o copo está aí sim, mas ele não deixa Benjamim para trás. E aí ele começa a dizer o seguinte: o Senhor é como o próprio faraó. Judá falando com José no versículo 18. O Senhor é como o próprio faraó. Me permita falar ao Senhor. E aí, olha que passagem linda e bela. Ele chega e diz assim: quando voltamos à casa de meu pai, que é seu servo, olha aí o sonho de José também se cumprindo. E ele conta o seguinte no verso 30. Agora, pois, se eu voltar para junto de meu pai, seu servo, sem que o jovem vá conosco, visto que a alma de meu pai está ligada com a alma dele, ele não me parece mais ser alguém tomado de inveja por causa do amor do seu pai e da preferência do seu pai. Ele diz: a alma do meu pai está ligada desse jovem. E ele continua fazendo, versículo 32, porque este seu servo ficou responsável por este jovem diante de meu pai. Se eu não o trouxer de volta, serei culpado para com meu pai pelo resto da minha vida. Ele já era culpado pela perda de José, pela venda, pelo lucro que ele teve com a venda de José. E agora vem a passagem mais linda, mais bela, mais bem construída. Tudo caminhou para esse clímax aqui. Agora, pois, que este seu servo fique em lugar do jovem como escravo de meu senhor.
e que o jovem volte a meu pai. Se o jovem não for comigo, eu não poderia ver esse mal se abater sobre o meu pai. Esse, agora, é um homem de caráter transformado. É daqui que temos uma das passagens mais lindas que vai fazer um grande papel. Porque o que é que Judá faz? Ele admite a responsabilidade. Ele diz: Deus descobriu nossa culpa. Segunda coisa que ele diz: eu quero substituir a Benjamim. Eu não quero que ele seja escravo. Eu serei escravo no lugar dele. Eu me coloco como substituto. Eu dou a minha vida por esse rapaz, por esse jovem. Terceiro, é esse ato de Judá. É esse ato de Judá que faz com que na bênção final de Jacó, Jacó no capítulo 49, verso 8 e 10 diz: 49, verso 8 e 10 diz o seguinte: 48, 49 e 8 diz assim: Judá, os seus irmãos o louvarão. A sua mão estará sobre o pescoço dos inimigos. Os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Opa, peraí. Eles já se inclinaram diante de José. E agora eles vão inclinar diante de Judá. Versículo 9. Judá é um leãozinho. Da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá. Você está entendendo aqui como Judá, ele revela esse caráter transformado, ele age em benefício do seu irmão, ele está mais preocupado com seu irmão do que consigo mesmo, e ele se oferece para, se for preciso, morrer no lugar do seu irmão. Esse não é o Judá invejoso, esse não é o irmão odiado, né, o que odiava a José, é uma outra pessoa aqui. Por quê? Porque gritar com a escuridão não a torna luz, mas um pequeno toque da graça de Deus faz raiar a glória gloriosa desse Deus nas nossas vidas. É isso mesmo. Gritar contra a escuridão jamais a torna luz. Mas um pequeno toque da graça de Deus transforma esse Judá em uma pessoa capaz de dar a sua vida por seu irmão, se oferecer em troca. É daqui que a gente retoma da atitude altruísta de Judá, que retoma a face do cetro do rei, do leão da tribo de Judá, que morreu no nosso lugar, que chegou para o seu pai e lá se ofereceu para nos substituir, para que nós fôssemos livres. E José capta tanto isso, que se você for olhar, tanto isso ele capta do 44, quando ele diz: eu fico em lugar do jovem como escravo de meu senhor. José se emociona no versículo 1 e 2 do 45 diz: José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviram, e também a casa de Faraó. E José disse: eu sou José. Essa ação de Judá quebranta totalmente o coração de José e dá à ocasião um toque muito emotivo. Ele chora, ele se identifica, porque José é alguém teocêntrico. Nós vamos pregar sobre isso no capítulo 45, mas deixe-me fazer a aplicação. Quero fazer 5 aplicações. É uma passagem muito emocionante, tem muita coisa para a gente discutir. Deixe-me só revisar para você, porque é importante. O primeiro aspecto, detalhe que nós vimos, foi o caráter torto de Judá.
A segunda coisa, o segundo aspecto que nós vimos é como ele foi resgatado das trevas para a luz. Como tudo muda. Eu chamo isso de o pequeno toque da graça que faz raiar a glória gloriosa ou a graça gloriosa do nosso Deus. Ele deixa de ser alguém que vivia da inveja, do lucro às custas de vidas, para se tornar alguém próspero, que reteria o cetro na sua mão, que receberia louvor dos seus irmãos, que haveria de governar. E ele é a origem do leão da tribo de Judá. Isso é importante para nós. Primeira aplicação. No capítulo 43, verso 15, Jacó usa o termo Deus Todo-Poderoso, ali onde tem o termo El Shaddai. Lhes dê misericórdia. É impressionante como o segredo da prosperidade é o caráter, mas a chave para o caráter transformado é essa misericórdia de Deus mesmo. Da inveja e ódio para o amor sacrificial, Judá recebeu esse cetro do governo. Que misericórdia, hein, irmãos? É assim mesmo com a nossa vida. Somente Deus pode fazer isso. Segunda aplicação. Não há vergonha, nem vida infame e iníqua que possam deter o poder transformador da graça de um Deus soberano. Ah, pastor, eu já pequei demais, eu já cometi absurdos, eu já tive uma vida pregressa. Ah, eu não acho que Deus me ama. Somos pecadores. Temos cometido os pecados que nos envergonham, a vida inteira nos envergonharão. Só em pensar já é vergonha para nós. Às vezes, o próprio Satanás quer colocar o dedo na nossa cara e jogar o nosso pecado na nossa cara. Quer nos acusar com sua mão, seu dedo apontando os nossos pecados. É nestas horas que a gente descobre que o poder transformador da graça do Deus soberano, elimina a minha vergonha e muda a minha vida infame e iníqua em uma vida cheia da sua graça e da sua misericórdia. Judá é um dos maiores exemplos para nós. O capítulo 38 não foi escrito à toa, o 43 e o 44 não foram escritos à toa. Terceira aplicação. Pessoas prósperas dentro da aliança estão sempre prontas para abraçar o custo, a inconveniência, a perda do conforto e o seu próprio prazer, pela grande alegria de suprir as necessidades daqueles a quem foi confiado. Uma das coisas mais fortes num líder é a sua disposição de se sacrificar pelos outros. Não lucrar nas costas dos outros. Não explorar os outros. A prosperidade cristã, ela é distinta da prosperidade do ímpio. Porque na prosperidade cristã, na liderança cristã, seja como família, seja como patrão, seja como empregado, seja como qualquer outro, o líder aprovado, ele está sempre disposto e pronto para atender a necessidade daqueles a quem Deus confiou a eles. Isso é importante porque também é um segredo da prosperidade. Nós, quando nos tornamos prósperos, não devemos focar nas nossas necessidades, mas ficar de olho nas necessidades dos nossos irmãos, daqueles a quem Deus confiou a nós. Quarta aplicação. A prosperidade cristã está sempre arraigada na alegria de poder sempre se oferecer
em um lugar de outros. E por último, para mim, o mais forte, para mim, o mais marcante dessas aplicações é a razão pela qual nós podemos ter esperança. Apesar de nossas falhas gritantes, e a razão pela qual nós podemos olhar para frente, e essa figura que está aqui olhando via essa câmera para vocês, a razão que podemos nos mover adiante com alegria, com esperança, é porque um dia alguém resolveu se sacrificar por nós. Alguém resolveu morrer, se entregar por nossos pecados. Por isso que quando o ancião, em Apocalipse, ele clama porque não há ninguém digno, no capítulo 5, verso 5, de abrir o livro. Então diz: eis o leão da tribo de Judá, que venceu, que é digno de abrir. Aquele leão da tribo de Judá, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, e eis a razão porque nós podemos sim ter esperança, apesar das nossas falhas. Nós temos condições e razões de nos mover para diante com alegria, para sacrificar a si mesmo, se necessário, alegremente por outros, porque alguém já se sacrificou por nós mesmos. Que Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigado. Que a graça do Senhor cuide dos nossos corações. Muito obrigado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. Nosso Deus precioso, soberano Senhor. Pedimos, nosso Deus, que o Senhor console os nossos corações. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia da tua igreja. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia dessa cidade. Tenha misericórdia desse país, desse planeta que sofre. Faz o teu propósito, ó Deus. Revela a nós, deixa-nos ser instrumentos nas tuas mãos. Dá-nos esta confiança. Afasta de nós o medo, porque o nosso leão da tribo de Judá, o nosso protetor, ele já se entregou por nós. Ele já colocou-se no seu sacrifício vicário, substitutivo para nós. A ele toda honra, toda glória, hoje e sempre, em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.